Tem um mapinha pra gente mostrar? Olha só, pega o mapa, vai pro... O que ele abriu? O que ele abriu? O Mar de Juncos. Não. E eu aprendi contigo também que Moisés não abriu o Mar Vermelho. Mentira isso. É verdade. Então o que ele abriu? O que ele abriu? O Mar de Juncos. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui ao nosso canal Mentaço Quântico. O React de hoje, nós vamos aqui falar sobre algumas questões muito importantes e pontuais. E esse React, até agora no nosso canal, eu considero o melhor React, tá, do que está por vir. Então, fique até o final que eu tenho certeza que você terá acesso a muitas revelações que irão abalar todas essas suas estruturas, credo e religiosas. Mas é para o bem, é para que você faça uma reflexão. Antecipando aqui, vamos dar aqui os devidos créditos ao Cortes em Destaque, link desse corte todo aqui abaixo na descrição desse vídeo, para que você possa acessar todo na íntegra, tá? E também vamos dar aquele like, inscrever-se em nosso canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. E compartilhe com amigos e familiares que você enxergue que precise saber a verdade. Então, vamos em frente. E eu aprendi contigo também que Moisés não abriu o Mar Vermelho. Mentira isso. É verdade. Então o que ele abriu? O que ele abriu? O Mar de Juncos. Que fica... Tem um mapinha pra gente mostrar? Olha só, pega o mapa, vai pro sul de Israel, você chega na cidade de Eilat. Você foi pra Eilat? Sul de Israel, mais... Sim, acho que a gente passou por lá, né, Léo? Passou. Depois coloca esse mapinha, então, pra gente ver mais ou menos essa região. É lá, então, você tem um lugar que passa como se fosse um arco, não chegando em Eilat, pulando Eilat e indo até a Jordânia. Tá. E essa foi o lugar onde o povo de Israel fez a travessia. Agora, o que acontece? Da onde o erro vem, porque em inglês, junco, essa planta junco, se chama reed. A2S. Esse, adolescentes, E não com um R. aí na hora do foi red. Mar Vermelho. É por causa disso? Não tinha vermelho nada. Não tinha nada relacionado a vermelho. Não, inclusive, o maior comentarista bíblico, que é o Rabino Shlomo Yitzhak, ele traz um lugar onde tem juncos. Ah, então é Mar do Junco. Mar dos Juncos. Então é a farsa. E é um lugar que era mais raso também, onde eles fizeram a travessia ou não? Não obrigatoriamente. Não obrigatoriamente. Ele abriu mesmo o mar para eles. Tem mais ou menos uma ideia de tamanho, de largura desse rio na época? Não, mas vou te contar uma coisa fantástica. Isso aqui realmente é espetacular. Há pouco... Só interrompendo já, não querendo interromper, já interrompendo, isso é uma prova que as escrituras não são oriundas do que acham que é de Deus, da fonte criadora, né? Pode ser oriundo do Deus Demiurgo do Antigo Testamento, que não é esse Deus que criou os universos, criou todos os planetas e tudo, tá? Então é mais uma prova que inclusive irá contradizer ele mesmo, que parte aí do corte, ele vai dizer que é um livro de Deus, que realmente é de Deus. Ele vai dar o seu argumento e nós vamos contrapor, e cabe você fazer a sua reflexão. Vamos lá. Quanto tempo eu tive lá, tá? Tive com a minha família. Eu gravei um vídeo pequenininho assim. E eu falei, pessoal, aqui aconteceu uma coisa espetacular, uma prova que a Bíblia é verdadeira. Qual a prova? Qual a chance? Olha aqui, do outro lado aqui, eu e você, a gente está vendo um mar lindo aqui, não é verdade? Mar Mediterrâneo. A gente está aqui muito bonito. Legal. Agora, imagina só se eu te falar que daqui a 200 metros daqui, você vai encontrar carruagens do tempo do faraó com ossos de cavalos e esqueletos humanos. Você vai falar, não tem. Você sabe que pesquisadores foram para o lugar onde se acredita que o povo de Israel passou, onde o mar se abriu. Eles falam, vamos ver se essa história é verdade. Tá? De acordo com o relato bíblico, o que aconteceu? O mar se fechou sobre os egípcios e eles estavam com carruagens, cavalos, carruagens e seres humanos. Em armadura, talvez? Provavelmente. E eles lá foram engolidos e lá morreram. Eles foram lá, eles encontraram carruagens, peças de carruagens e rodas igual que está no Museu de História Natural da Inglaterra. E o museu pegou e falou da época do faraó, da época do Egito.
Que incrível. E eles encontraram fêmur osso do cavalo. E eles encontraram, mas inúmeros. E eles falaram, alguém pode dar alguma explicação? Sim, simples. Porque esse fato não tem nada a ver com o fato de Moisés, pseudo-Moisés. Então, a Igreja Católica, no Concílio de Nicéia 325, quando autorou as antigas escrituras, inclusive as escrituras que eles chamam de apócrifos, porque é aquilo que vai fazer com que aquele fiel comece a refletir, a raciocinar, que não tem lógica, tudo isso, que essa Bíblia que existe hoje, ela foi toda adulterada e manipulada para manter o controle das massas. Então, um evento não tem nada a ver com o outro. Então, o que eles fazem? Eles pegaram as escrituras antigas, que eu já falei que isso foi furtado desde lá da era do Thoth, ou seja, Thoth, o rei Atlante, o Anunnaki, que enganou a humanidade. E aí eles tiveram acesso a um desses CD-key plates, ou seja, esses CDs holográficos que contam toda a história da humanidade, do universo como um todo, ou seja, são 946 bilhões em história dentro desses CDs bem desenvolvidos, bem tecnológicos, tá? Para você ter ideia da tecnologia desses seres que vieram de outro orbe para cá, né? Dos Iani, na verdade, são os Iani, que eles fazem parte da Aliança de Esmeralda, tá? E depois a gente vai falar isso tudo no nosso mapa, onde que eles situam qual dimensão. E aí aqui uma das 12 tribos, que não são essas 12 tribos que a igreja mudou, dizendo que as 12 tribos daqui, não é? Mas sim, uma das 12 tribos que eram responsáveis por proteger e guardar esses CD-key plates, ou seja, esses CDs holográficos, que eles não só remontam a história da humanidade, como 946 bilhões, como também tem várias informações, como probabilidades de futuros, ele te dá isso, porque é uma questão do campo quântico, ele te dá também acesso e localização de cada portal, de cada dimensão, e principalmente todos os portais em cada local aqui no nosso planeta, e de quando em quando esses portais se abrem e fecham, o período, então, dentre outras informações. Então, isso foi furtado, a igreja tem acesso a isso, porque ela é uma descendência direta desses seres que começam lá dos arcontes, vindo até a linhagem do family tree, ou seja, da família, da árvore genealógica dos Anunnaki, aqui na Terra, tá? Os Anunnaki de Nibiru, particularmente, o planeta Nibiru, o 12º planeta do nosso sistema solar. Então, o que acontece? Esses caras pegaram e mudaram tudo. Então, eles pegam as meias verdades desses textos e colocam um contexto mentiroso. Então, a Bíblia não é de toda mentira. Ela se torna manipulada, ela acaba perdendo a validade. Por quê? Porque ele pega a meia verdade dela, da verdade ele pega o meia e coloca um contexto. Então, esse evento do Rio Vermelho pode ter ocorrido, mas não que algum deus abriu o mar. A gente não sabe, até porque as posições dos continentes e mares e rios daquelas épocas eram diferentes depois da era glacial, principalmente depois dos dilúvios, que não foi só um, foram vários dilúvios, tá? Então você não pode dizer, por exemplo, o Rio Vermelho não era o Rio Vermelho na posição que se encontra hoje naquela época, tá? Por isso que ele falou que atravessou o Mar dos Juncos. Ele fala, qual era a profundidade? Eu sei, é até o joelho, no máximo. Por isso que deu para atravessar. E aí, essa galera que escreveu a Bíblia manipulou, trocou a verdade das escrituras e colocou no cânone. Eles então manipularam, dizendo que aproveitaram o evento, que eles sabem que ocorreu esse evento de pessoas que foram inundadas pelas águas, e uniu essa meia-verdade e associou isso a Moisés. Até porque, né, Moisés não existiu. Essa figura, nome Moisés, foi outro nome criado pela igreja, como tantos outros personagens bíblicos, até o rei Davi. Tudo invenção da Igreja Católica Apostólica Romana, juntamente com o Império Romano, que esses dois não são flores que se cheirem. E quando se unem, só dá o que não presta. Beleza? Vamos lá. Esse é o momento, sabe qual é o momento esse, Vilela, que Deus fala, estou falando com vocês. Olha, o que eu falei é verdade. Não é saci pererê. Não é história da carochinha. Não. A Bíblia é verdadeira. Sim, muito. A Bíblia é algo verdadeiro, tá? Eu dei a Bíblia e o que está escrito lá aconteceu preto no branco. Então o mar se abriu, os egípcios você encontra. Eu tenho mais provas para você, se você quiser. Quero. Por exemplo, hoje, nos dias de hoje, tem praias, tá? Que, de acordo com a maré,
você caminha quase 1 quilômetro e você não tem água ou a água está sendo na sua canela. À medida que os horários vão chegando até o horário de meio-dia, aquela maré já está cheia. Então, onde você caminhava, você não caminha mais, né? Então, às vezes acontece que numa situação de emergência, a gente não sabe qual foi, especificamente por que esse exército atravessou, mas não foi por causa de Moisés, até porque isso quebra por terra, cai por terra, porque Moisés não existiu. Tá? Existiu uma outra personagem que eles pegaram a Bíblia, pegou a verdade e tornou a meia-verdade. Essa verdade, eles tornam meia-verdade quando eles pegam da verdade e manipulam essa verdade e mudam o contexto. E deixam algum pingo de verdade naquela verdade. Ela se torna uma meia-verdade. E aí eles usaram o nome Moisés, mas que na verdade se chama Akenaton. Akenaton. Tá? Moisés, na verdade, é Akenaton. Então pegaram épocas diferentes, distintas, porque o Akenaton, que era um fiel e amante que eu falo no sentido de religião, tá, gente? Do monoteísmo, graças ao faraó, ao Amun-Ra. Então, por isso que você hoje diz amém, não diga, se você quiser continuar dizendo amém, é todo o direito que você tem, mas toda vez que você diz amém, você está saudando Amun-Ra, que Amun-Ra esse amém vem do Amun-Ra, porque ele falou que a partir de então, assim como todos os Anunnakis, mas principalmente ele, falou que não existiria nenhum Deus além dele, que todo mundo deveria adorá-lo como Deus. E eles, de deuses, eles não tinham nada, nenhum panteão egípcio eram deuses. Eles apenas detinham de tecnologia super avançada e tecnologia em conhecimento espiritual super avançado, e porque tinham as suas fitas DNA todas ativadas, do contrário da nossa, que eles desativaram. Nós temos 12 filamentos, a nossa cadeia de DNA são 12 filamentos, 12 fitas, só temos 2. Tanto é que os geneticistas, a engenharia genética, os cientistas sabem, já constataram, ratificaram que alguém modificou o nosso código genético, porque desse código genético, 99% eles chamam de junk DNA. Isso é ciência, ou seja, lixo de DNA. Mas não quer dizer que isso não presta, quer dizer que é algo que está adormecido, desativado. E os Anunnaki, sabendo disso, que nós somos seres criados, eles não nos criaram do zero, como muitos querem falar que os Anunnaki nos criaram do zero e que os Anunnaki nos ajudaram a desenvolver até a segunda página. Eles tiveram uma importância crucial num salto de evolução no que tange a racionalidade, porque nós saímos do Neandertal em pouco mais de 20 mil anos para o Cro-Magnon, Homo sapiens. Tá? Uma cabeça mais pensante, uma cabeça mais que hoje nós conseguimos raciocinar e sabemos o que queremos. Mas não foram os Anunnaki que nos criou do zero e não foram eles responsáveis 100% pela nossa evolução. Eles apenas nos deram um atalho, um pequeno favor, porém, eles sabem que nós somos mais evoluídos do que eles e eles sabem que nós, ao longo do tempo, nós seríamos mais inteligentes e ganharemos uma tecnologia mais avançada do que eles numa velocidade muito maior. E isso é simples, porque quando eles chegaram aqui há 450 mil anos, eles não foram primeiros. Já existiam outras raças aqui e um tipo de hominídeo que eram nós, nossos primos, nossos antepassados. Eles não eram dotados, não eram igual macacos irracionais e imbecis. Tá? Eles não eram assim. E eles tinham poder, eles tinham um crânio maior e tinham o poder de manusear e manipular as forças telúricas devido ao seu alto grau espiritual. E eles conseguiam se comunicar com outras dimensões, até mesmo com a fonte criadora, diretamente manipulando e utilizando-se dessas forças telúricas. Os Anunnaki, sabendo disso, que eles começaram a manipular e criar toda essa confusão, guerras, etc., dilúvios, os tal dos resets da vida, muito em função disso. E uma coisa antes de nós continuarmos aqui que é muito importante. Esses seres extraterrestres, eles têm uma tecnologia avançada, mas não porque eles são mais inteligentes do que nós, mas sim porque, por algum fato, alguma maneira, eles já vêm ao mundo com as suas fitas, assim como nós lá, os nossos irmãos, já todas ativadas. E nós somos os únicos seres, nós seres humanos, somos os únicos seres que temos 12 fitas de filamentos. Esse é o maior motivo, tá? Os Anunnakis, por exemplo, Enki, Enlil, toda a linhagem deles, eles só têm 11.
Os draconianos só têm 10. Minto, os reptilianos 10, os draconianos 9. 9, eles não conseguem acender mais do que isso, com toda a tecnologia. Daí os experimentos, os híbridos deles com seres humanos, porque eles querem achar uma maneira de poder ascender, porque nós somos os futuros guardiões, tanto das dimensões e de todos os portais, principalmente desse planeta e de outros. Tá? E eles querem ter esse controle. Existe uma guerra ainda hoje no mundo astral, ou que você chama de astral espiritual, que na verdade é um mundo existente, que não são mundos desencarnados, mas de seres que são de carbono também, de uma matéria, ou até antimatéria, mas existe alguma matéria, não são 100% de luz em dimensões mais elevadas. Eles têm essa guerra para tentar dominar. Eles já conseguiram hackearam e criaram a Phantom Matrix, ou seja, uma matriz fantasma igual à da nossa Terra e das dimensões, que vai até 11.5. Se eles conseguissem a 12ª, eles poderiam chegar até onde nós chamamos de Deus, que é fora da Matrix e fora, eles não são presos, eles são a parte dos mundos ilusórios das 15 Matrixes e 15 dimensões, tá certo? Então, tudo isso Também? teve um plano, tudo isso é um plano já desde centenas de milhares de anos, eu tô falando assim, aliás, milhões de anos, não é de agora. E essa guerra ainda continua. E nós estamos recuperando os CD plates, esses CDs holográficos que eles roubaram, tá? Tá faltando da 4ª dimensão, do portal da 4ª dimensão, e nós estamos em busca disso também, e quase já recuperando isso, tá? Vamos lá. Eu vou te trazer uma outra prova, que a Bíblia veio de Deus. Tá? Mas agora não vai ser arqueológico, tá? Olha só que coisa curiosa. A Bíblia fala de animais puros e impuros. Verdade? Sim. Eu gostaria depois que você der uma olhada na sua Bíblia se está traduzido puro, impuro, ou se está escrito imundos e outra coisa, limpos. Tá. Tá errado. É muita coloca aí, coloca o trecho dessa, onde ele vai achar isso? Vai encontrar em alguns lugares. A gente acha e ele coloca o trechozinho lá. Até mesmo em Noé você vai encontrar que ele trouxe animais puros e outros que não eram. Legal. Agora, o que acontece quando você pega esses animais? Desculpa, deixa só para vocês entenderem. O animal não é imundo. Você não, quando Deus fala, ele não está falando de um animal que é sujo. Você pode ter um boi que está sujo. E você pode ter um porco que está limpinho. Sim. Tá? E a ideia não é essa. A ideia é puro ou impuro. É o que esse animal faz na sua alma. Agora, olha só que coisa fantástica. Moisés viveu há 3.300 anos atrás. Moisés não existiu. E a gente sabe que Moisés, ele nasceu no Egito, e depois do Egito, ele foi até a terra de Midian, na região lá, não é muito longe de lá, ok? Peraí. Se Moisés existisse, até que ele existisse, ele não nasceu no Egito, ele nasceu em Kemet. Que Egito foi um nome criado depois para os gregos, que são embrionários comparados aos egípcios, que aliás muita gente tem mania de dizer que tudo nasceu na Grécia, que tudo o grego criou, filosofia, medicina, sociologia, astronomia, ciência, né? Tudo isso, os gregos são os bons dos plagiadores Isso sim, plagiaram tudo do antigo Egito, da terra de Kemet, das escolas de mistério do Egito. Inclusive, Tales de Mileto e sua turma pré-socrática e outros até pós-socráticos tiveram ensinamentos desses mestres e também aprenderam nas escolas de mistério que hoje chama Egito, da terra de Kemet, do antigo Egito. Melhor dizer assim, antigo Egito, beleza? Terra de Kemet, que quer dizer terra negra, terra de preto. Ratificando que a origem do nosso planeta, questão de raça, né, o Adão, o primeiro homem inteligente, desenvolvido inclusive por esses Anunnakis, ele era negro, porque esses Adão encarnados em corpos que são corpos preparados para essa densidade tridimensional, que os corpos deles na verdade não são esses, que eles são descendentes de reptilianos, insectoides, etc. Mas só que aqui eles têm que ter uma forma, um biotipo, né, de acordo com a nossa realidade. E a pele deles era negra, preto. Queira você acreditar ou não. Vamos lá. E fez a travessia no deserto com o povo de Israel, 40 anos, e lá ele morreu. Tá. Beleza? Ou seja, ele não visitou o Rio de Janeiro.
Não. Nem a Austrália, nem os Estados Unidos, nem o Alasca entendeu a minha ideia. Nem tá? Diadema. Não, ele não podia visitar o Rio de Janeiro, o Alasca, até porque nessas épocas, né, os continentes eles tinham outras localizações, é só ver mapas antigos e mapas que vocês encontram aí, que tem muito aí em museu, etc. Tá? E nem precisa muito, é só pesquisar um pouco. Tá? Então, a gente tá falando aí de 5 mil anos, pô. 5, 6 mil anos atrás. O problema dessa gente é que eles querem utilizar o pé da letra literalmente, coisas da Bíblia que já é manipulada, para os dias de hoje. Assim como a questão da carne, que a carne faz mal, que a carne de porco é impura. É impura porque algum idiota lá desses escreveu aquilo porque ele achava que era impura. Quando hoje nós sabemos, pela ciência moderna de hoje, nós sabemos o quão bom a carne, vermelha ou não, é essencial. Não é? As propriedades dela são essenciais para o seu corpo. Não é? Inclusive, existe dieta cetogênica. A dieta cetogênica, ela te mantém tão saudável quanto uma dieta vegetariana ou vegana. Tão saudável quanto, só comendo carne. Agora, eu concordo que para você querer ascender, vamos supor, você quer começar a meditar, quer começar a entrar em contato com os mestres ascensos, com outras dimensões, você quer elevar sua frequência vibracional, etc., você já quer, ou seja, expandir a sua consciência, eu aconselho você, de vez em quando, fazer alguns jejuns intermitentes, alguns jejuns, ou consumir pouca carne. Não é que você vai deixar de se consumir, mas principalmente nesses períodos, não é que você quer, espiritualmente, você quer se enclausurar, você quer trabalhar essa consciência, porque isso fica mais fácil, né? As energias sutis, elas são mais, tem uma passividade maior nessa conexão com aquele mundo que você não enxerga. Tá? Por isso a importância dos jejuns, quando as igrejas falam, vamos fazer jejum, vamos jejuar, não é nada disso. Esse jejum vem disso, de quando você está com o seu corpo e suas células renovam, porque suas células se auto-renovam por milésimo de segundo, o tempo todo. Então, quando você fica muito tempo sem consumir, elas têm um funcionamento mais apropriado, mais um funcionamento mais, vamos dizer assim, acelerado e sem toxina alguma. Ou seja, eliminar todas as toxinas possíveis do seu corpo. Para isso, você está com um corpo mais sutil a essas energias. Por isso que falam que você, aí às vezes tem que comer uma verdura, evitar de comer certos alimentos, mas não que isso vai lhe fazer mal, mas é mais uma questão pura espiritual, única e exclusivamente para a espiritualidade, do que propriamente do seu corpo. Tá? Não tem nada a ver, não vai fazer mal você comer carne a vida inteira. Você não vai viver menos ou mais porque você come só carne e o outro só come verdura. Tá? Beleza, vamos lá. A Diadema, Acho que não também. também. Nem Osasco. Ok, valeu. Então, é lá que você... Não. Não. Só morei em Diadema. Morou. Agora, o que acontece? A Bíblia vem e te traz que você tem dois sinais de animais puros. Eles têm a pata completamente fendida e eles são ruminantes. Agora a Bíblia vai te falar o seguinte. Olha só, existem animais que têm um sinal só. O único animal que ela traz que tem a pata completamente fendida, pode olhar uma foto, Sei. e não é ruminante, é o porco. E outros animais que não têm a pata fendida, mas são ruminantes, tem uma bosta. Não, o bode tem os dois. Pata fendida e ele é ruminante, ele é puro, pode comer. Aí, agora, olha só que coisa interessante. A Bíblia, então, fala para você que a única família de animais que vai ter pata fendida completamente, não é ruminante, é o porco e a família. Javali, tudo família do porco. Você sabia que até o dia de hoje não foi encontrado nenhum animal igual ao porco, que não seja da família do porco, que ele tem a pata completamente fendida e não é ruminante? O Talmud faz a seguinte pergunta. Mas como é que Moisés podia saber disso? Ele foi para a África para saber? Ele foi para o Brasil? Ele foi, óbvio que não fala Brasil, mas fala, claro. Ele viajou pelo mundo todo. Não, então vamos partir do pressuposto seguinte. Como é que ele podia saber disso? Ele quer alegar que isso aí foi que Deus avisou para ele. Quando na verdade Moisés não existiu, quem existiu foi Akenaton,
né, que tem a mesma história, que foi o precursor do monoteísmo, quando o Akhenaton foi criado numa cultura politeísta, e devido ao Amen-Ra, ou seja, Amun-Ra, ele usa a palavra Amen, então ele, inclusive o Akhenaton, essa fuga dele, né, que atravessou o Mar dos Juncos, e o faraó mandou os exércitos atrás dele, não foi porque ele estava pregando o monoteísmo. Se ele quisesse pregar o monoteísmo dele e vazar, embora, com o povo, seja lá quem for que quisesse segui-lo, sem problema algum. A questão é que ele furtou a Arca da Aliança, tá? Né? Ele roubou a Arca da Aliança, a Akhenaton, porque a Arca da Aliança era um dispositivo tecnológico, né, alienígena desses seres que emanava energia, como se fosse um super gerador, né? Tanto é que os livros antigos, muito mais antigos, os apócrifos e as antigas escrituras, narram que para você chegar perto dela, você tinha que ter roupas tipo de borracha, luvas, né, especiais, você não podia tocar, carregá-la assim, tocando naturalmente, senão a pessoa poderia morrer, vir a morrer. Então aquilo era um gerador de energia, inclusive das pirâmides, que aí já tem aqui no canal vídeo falando sobre o motivo pelo qual das pirâmides, por que elas existiram e quais tipos de energias e o propósito delas, que não é só um amontoado de pedra, tá? Então, esses seres que detinham a tecnologia, que passaram para ele, Akhenaton, que a igreja colocou como Moisés, e ele detinha esse conhecimento por isso. Assim como Noé também foi levado por naves, sumiu, ficou muito tempo fora, depois voltou com conhecimento em arquitetura, agricultura, criação de armas, etc, etc, justamente porque adquiriu de conhecimento com esses seres. Só que no Noé, na Bíblia, eles são malandros, né? Aquilo que convém a eles, eles deixam e manipulam. Aquilo que, mesmo que manipulasse, não daria para colocar, eles tiram, né? Porque senão fica muito óbvio, você não fica mais subserviente à religião, né? Você começa a refletir, peraí, isso aqui tem alguma coisa... Pô, o cara tinha seres que com naves, etc, é complicado, né? Então eles têm que manipular, colocar um pouco de fantasia, Nárnia, né, fábula, para você poder acreditar. Para saber todas as florestas. Então como é que ele, se a Bíblia tivesse sido vindo da imaginação de Moisés, como é que ele poderia ter escrito isso? Então aqui você tem uma prova que quem escreveu a Bíblia foi o Criador de Sabia. Não foi quem escreveu, não foi criador. Tanto não foi o criador, porque se fosse o criador, ela não teria nenhum erro. Aí você fala, mas foi alguém, os antigos escribas, né, que alteraram. Não, se equivocaram, perdão. Não, em um concílio de 325 em Nicéia, foi elaborado justamente para isso, para fazer essas adulterações e eliminar todas as ramificações cristãs, inclusive a cristã gnóstica, até porque o cristianismo não existia, né, Yeshua, que é Jesus, que Jesus também não existiu. Eu falo, existiu a personalidade, Yeshua, que o J até um dia desse não existia no alfabeto hebraico, então se eu não tenho uma letra no hebraico, como é que eu posso dizer que o nome de alguém era com J se não existe essa letra? E esse que tinha o nome supostamente com J, ele nem sabia o que era cristianismo, que não foi ele que criou, isso aí foi algo criado pelo ser humano. Todas as religiões, e eu já falei o porquê, que foi propositadamente, desde aqueles seres que eu já comentei aqui, as religiões foram feitas para te afastar da fonte, não te aproximar e criar atrito, criar briga, guerras, etc, e confusão, né? Todas elas, todas as religiões, até o budismo, sem exceção, beleza? Então, que eles tiraram tudo daqueles CDT plates que eu falei lá, daqueles discos holográficos, e manipularam tudo, tá certo? Então aqui, ó, se já é de Deus, então me explica por que em Gênesis 6, versículo 6, Deus se arrependeu de ter criado, né, de ter criado o homem. Então, ou seja, em Gênesis, que eu quis dizer, 6, ele se arrepende de ter criado o homem, Gênesis 6, versículo 6, e em Números 23, versículo 19, né, ele diz que não se arrepende. Então, tem que se decidir. Ele se arrepende ou não se arrepende? Se é de Deus, tem que explicar. Mas quem botou que não se arrepende é que manipulou. Bom, se é uma manipulação, partindo desse princípio, perde toda a credibilidade de um documento. É como se fosse uma peça jurídica, tá? Se aquela peça é encontrado algum vício ou uma suspeição, tudo aquilo que foi cai por terra. Não tem validade alguma. Então a gente tem que usar a lógica e a razão. Então a gente não pode pegar a parte da Bíblia que convém a gente, isso aqui é de Deus. Aí quando é contraditório e não convém, não, é porque foram homens que fizeram. Ó, tem que se decidir, né?
Aí fica muito cômodo, né? Fica muito interessante, né? O negócio é só para um lado, ou seja, para as igrejas faturarem, tá? Tem irmãos também aqui, né, que a Bíblia diz que a Terra é plana, né? Firmamento, quando nós sabemos que não. Infelizmente, tem muitos terraplanistas ainda aí que acreditam nessa baboseira de terra plana, quando todos os outros orbes são esféricos, tá? Diz que Jesus, em Mateus 2, versículo 1, Jesus nasceu em Belém, né? E Lucas 1, 26, nasceu em Nazaré. Então, peraí, Deus é contraditório. Peraí, primeiro, se Deus é perfeito, ele se arrepende ou não se arrepende? Ele cria a luz antes do sol. Depois ele diz que... Isso aqui eu estou falando só algumas, são centenas de passagens. Só da morte, da falácia da morte de Yeshua, que ele não morreu, nem crucificado foi, mas outra criação da igreja, quem foi um outro cara que não tem nada a ver com Yeshua, colocaram lá e disseram que foi, e da ressurreição dele. Só nesse relato entre Maria chegar lá, tem 4 ou 5 versões diferentes na própria Bíblia, tá? E eu já trouxe isso aqui em outros vídeos, se vocês quiserem eu trago novamente. Então a Bíblia é cheia de contradições, constatando que é um documento viciado e que você não pode dar credibilidade a isso. Simples assim. Porque se viesse de Deus realmente, ele seria primeiro atemporal. Não tem essa, porque naquela época era assim, hoje não é não. Ele tem que ser atemporal, porque para o Deus não existe tempo. O tempo é uma ilusão desse mundo tridimensional. É uma perspectiva que você e eu temos desse mundo tridimensional. Mas só existe o agora, nem passado nem futuro. Tá? O campo quântico é um campo quântico de infinitas probabilidades, por isso que não existe futuro. E por isso que eu rio quando tem um monte de gente dizendo que prevê o futuro, que crava isso, cara, eu fico rindo. Que não existe futuro, o seu destino ele não vamos dizer assim, estável, é aquilo e pronto. Não, você pode mudar o seu futuro a todo momento, basta você focar, ser observador daquela realidade que você quer, beleza? Então, para terminar, para falar que realmente Moisés não existe, eu quero compartilhar aqui com vocês uma coisa muito interessante aqui, tá? Então, não acredite no mestre Shaw, não. Vamos acreditar aqui, vamos pegar aqui. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês. Tá? Vamos pegar aqui a doutora Francesca Stavrakopoulos, né? Inglesa, tá? Doutora. Ela tem uma descendência grega pelo sobrenome, naturalmente, provavelmente, mas ela é de Londres, ela é inglesa, tá? Então, tá aqui, ela o quê? Aqui, ó. Londres, outubro, historiadora, pesquisadora, professora universitária, tá? E locutora britânica, atualmente professora de Bíblia Hebraica, atualmente professora de Bíblia Hebraica e religião antiga, né? E foco principal de pesquisa é a Bíblia Hebraica, beleza? Ela vai fazer 50 anos de idade agora, 10 de março. Então, nacionalidade britânica, e aqui vocês podem ver aqui que ela tem doutorado, graduação em doutorado, PhD, tá? E ela não só estuda não, ela frequentou todas essas regiões por anos, estudou, pegou as escrituras cuneiformes, tudo também, assim como eu faço, traduz as tábuas de argila, que são a escrita mais antiga do planeta Terra, não existe outro idioma escrita mais antiga, a escrita mais antiga do que o cuneiforme, tá? Então, ela fala, também, devido às pesquisas, eu já falava antes de conhecer o trabalho dela, mas ela atesta, né, por documentos, atestados por documentos, ratificado, Moisés, Davi, dentre outras personagens, não existiram, ok? Tá? Então, se não acreditar no mestre Shaw, acredite na doutora aqui, Francesca Stavrakopoulos. Até é difícil de pronunciar o sobrenome, né? Stavrakopoulos. Então, ela diz, se você quiser, se você é bilíngue ou se você fala mais de 2 idiomas, né? Então você pode ver os vídeos dela, os podcasts dela, tudo em inglês, numa boa, e pesquisar sobre a história dela, tem aí no YouTube aos montes. Fiquem à vontade, beleza? Tá certo? Então é isso aí, o que você achou? Comenta aqui, vamos trocar uma ideia, bater um papo, que você é uma cabeça pensante, e vamos bater um papo de igual para igual. Comenta aqui o que você acha, o que você achou, concorda, discorda,
a sua opinião é muito bem-vinda. Então, lembre-se de dar aquele like, inscrever-se no nosso canal, ativar o sininho para todas as notificações e compartilhar este conhecimento com aquela pessoa que você acha e enxergue que precise despertar. Porque lembre-se, crença nada mais é que escuridão e prisão, enquanto despertar de consciência é iluminação e libertação.